Bora, galera, ó, vamos para a terceira aula do nosso método aqui para falar bem em público em 29 minutos. E agora a gente vai falar de voz e de corpo. Então, quando se fala em corpo, o corpo fala, correto? Vocês entendem isso? Vocês concordam com isso? Antes de tudo, eu queria saber do desafio. Pegou papel e caneta na primeira aula? Escreveu isso? Aí, você fez um vídeo? Gravou esse vídeo? Tá aí ele com você? Responde para mim, tá beleza? E aí eu pergunto mais uma coisa para vocês. Vocês notaram algo de diferente na minha introdução desta aula sobre voz e corpo? Notaram? O que vocês notaram, gente? Aqui, ó, posicionamento do braço. Eu tô aqui de braço cruzado o tempo todo. Braço cruzado, o corpo fala, tende a entender que eu estou meio que, ó, uma posição de segurança, sabe? Eu estou aqui falando com vocês, mas estou sério. Então, o corpo fala, descruza esse braço. Isso quer dizer, Nelson, que em nenhum momento de uma apresentação ou de uma reunião eu possa cruzar os braços? Claro que não. Cruzei os braços, voltei, tem problema nenhum. Mas ficar o tempo todo de braço cruzado é um problema. Aí agora, nessa aula, eu vou dar dicas preciosas que, se você executar, vai melhorar a sua comunicação. Primeiro, eu já falei da questão de braços cruzados. Vamos falar aqui de corpo, ó. Braços cruzados. Pode? Gente, o tempo todo não, beleza? O tempo todo não, mas cruzei o braço aqui, voltei, é zero problema. Não fica preso nisso não. Outra coisa muito importante, aí, ó, para quem grava vídeo, igual eu estou fazendo aqui, para quem faz reunião online, para quem faz reunião presencial, para quem palestra, independente. A importância do olho no olho. Mas, Nelson, você está falando com a câmera. É, só que assim, ó, eu estou focado. No momento que eu estou gravando um vídeo, eu tenho aqui, ó, o Gabriel está aqui, a Vicky está aqui, tem uma luz aqui do lado, tem uma luz aqui do lado e tem uma câmera na minha frente. Mas eu não estou falando com a câmera, eu estou falando com você que está aí, ó. Olho no olho. Você consegue sentir isso? Eu estou falando com você, cara. É com você que eu estou conversando. Então a importância de você olhar nos olhos das pessoas, mesmo numa apresentação, numa palestra. Você está numa palestra andando, lembra que eu falei, gente, sobre medo, sobre insegurança? Você está numa palestra, olha no olho da pessoa, tudo bem? Olha no olho, conversa. O olho no olho é extremamente importante numa boa comunicação. Outra coisa, os gestos, e aí entra nessa questão de braço cruzado que eu falei, eles têm que ser naturais, porque senão você vai criar um personagem. Senão você vai ficar preocupado, pô, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Aí você fica, sabe, um cara robotizado, uma pessoa robotizada, que você fica meio que com medo do que fazer. Onde eu faço? Eu ponho a mão no bolso? Não, peraí, eu ponho a mão no braço. Os gestos têm que ser naturais. Você pode gesticular muito, Nelson? Não, é inconveniente. Por exemplo, não é recomendado eu gesticular acima da cabeça, as mãos. Por quê? Porque pode levantar aqui. Então, são coisas básicas, mas você tem que fazer. Beleza? Outra coisa, mão no bolso. Eu falei do mão no bolso? Essa é uma que você vai ver vários cortes aí, as pessoas falando. Nelson, pode ou não pode botar a mão no bolso? Gente, depende. Se eu ficar uma apresentação toda assim com vocês. Tudo bom, gente? Beleza, então, meu nome é Nelson Moreira, com a mão no bolso. É inconveniente, não dá. Mas é o que eu estou falando dos gestos naturais. Se em algum momento eu estou falando com vocês e eu ponho aqui a mão no bolso, tiro a mão do bolso, é zero problema. Beleza? Estão pegando as dicas, gente? Eu não escrevo tudo aqui, não. Essa eu vou escrever e essa serve para homem, mas principalmente para as mulheres, tá? Eu não sei, o meu público aqui é um público, pela última pesquisa que eu fiz, é entre 30 e 35 anos, tem uma geração mais nova aí que eu não sei se as meninas vão saber quem é, mas vocês lembram das Paniquettes? Oh, que isso, né? O que você tá falando aí, ó? Tinha um programa de televisão que tinha as Paniquettes. Sabe como elas ficavam o tempo todo? Durante o programa? Ficava assim, ó. Era o tempo todo. Era só isso que elas faziam, tá? Aí, Nelson, eu tô falando de comunicação e oratória, tá, gente? Eu tô falando de corpo. Quantas palestras que eu não fui assistir, que eu tô assistindo, e a pessoa ela fica assim, ó. Seja mulher, seja homem, tá?
é que o paniquete linka a mulher. Aí tá assim. E a pessoa fica. O tempo todo. Cuidado, não dá, é chato. Imagina se eu fico o tempo todo aqui como uma paniquete, para um lado e para o outro. Não dá para fazer isso. Uma outra coisa, eu falei do olho no olho. Tem muita gente que fica olhando para baixo. Vocês já viram isso? O cara tá aqui falando. Então, gente, tudo bem? Ó, meu nome é Nelson Moreira, quero falar de comunicação e oratória. E ele fica olhando para baixo, tá o quê? Tá vendo se tem alguma sujeira no chão, alguma coisa? Não, postura. Tem um cara que eu sigo, o Chris Duffy, depois vocês podem pesquisar sobre ele, ele fala, um bom comunicador tem que ter um posicionamento de um rei, de uma rainha. Então não é que você tem que ficar grandioso o tempo todo, mas ó, postura. Olhando no olho da pessoa, o corpo para frente, beleza? Dicas preciosas sobre corpo. Aperto de mão também, vou falar o último insight, perdão, ó, e de novo, 29 minutos para falar bem público. Esse é o projeto Entre Linhas. Eu vou pegar um livro de comunicação e eu vou trazer para a prática aqui. Eu quero muito ajudar vocês e eu espero que eu esteja ajudando. Última dica em relação a corpo, que você já ouviu um monte de gente falando, aperto de mão. Vai chegar numa reunião, aperta a mão da pessoa. Diversas vezes que eu cumprimento a pessoa e a pessoa, cara, cumprimenta, aperta a mão da pessoa, mostra segurança, mostra firmeza, enfim, dicas de corpo. Agora, ó, vamos lá, ó, 6 minutos já de aula, hein? Tô gostando. Vamos para as dicas de voz. Isso também é extremamente importante, ó. Primeira, não falar rápido demais. Gente do céu, vocês já viram isso? Isso daqui é algo que eu tenho que ficar atento, sabia? Edson Matos, meu mentor de comunicação e oratória, me acompanhou durante 1 ano e meio, quando eu palestrava, ele falava muito isso para mim. Nelson, faça mais pausas, você é um cara... Eu vou falar daqui a pouco de perfil de comunicação, eu tenho um perfil mais explosivo, eu falo, eu gesticulo, só que hoje eu consigo controlar isso muito bem, mas tem gente que não, né? Já viram o jogo de futebol, que o cara fica, pegou a bola no canto, jogou a bola pro outro lado, a pessoa vai falando, e ela vai falando, você não entende nada do que está acontecendo, calma. Não fale rápido demais. Dica de voz. Aí, o que você pode fazer para melhorar isso? Foi o que eu falei, o que o Edson fazia comigo, ó. Pausas. Lembra do exercício de respiração que eu falei, gente? Pausa. Tá falando, percebeu que você tá falando rápido demais? Pausa. Ó, 2 segundos. Volta a falar. Tá falando tal? Pausa. Fazer pausas é extremamente estratégico. Beleza? Ó, de novo. Tá com papel e caneta aí? Tá anotando tudo isso? Porque se você estiver só ouvindo, gente, não vai adiantar de nada. Ah, né, eu estou ouvindo aqui. Não, papel, caneta na mão. Anota, coloca em prática. Pausas. Outra coisa, isso daqui eu poderia fazer uma aula de 1 hora só falando disso. Mas é vícios de linguagem. Nossa, esse é famoso. Tem vários cortes na internet, um monte de coisa. O que são vícios de linguagem? Então, né, gente, eu queria comentar aqui com vocês de um assunto que eu considero... Já percebeu? Gente que fala assim, eu tinha o cara. Eu ainda falo bastante cara, mas eu falava isso muito. Pô, cara, vício de linguagem. Né, tá. Aí, ó, uma vez eu fiz isso no meu Stories. E eu vou fazer isso agora aqui no vídeo gravado pro Brasil todo. Bruninho, meu vendedor maravilhoso, bate meta, é incrível, mas tem um vício de linguagem que é... Qual que é, Bruninho? Se você estiver ouvindo aí, é o tá. O Bruninho, ele é maravilhoso, mas ele conversa e ele fala, então, tá? Então, beleza, fulano, ó, tal, isso daqui é a nossa tecnologia, tá? Ó, meu nome é Bruno, tá? Cara, não dá, tá vendo, cara? Ó, mas hoje eu sei quando eu falo. Não dá, Bruninho, não dá para ter vício de linguagem. Aí, como a gente quebra esse vício de linguagem? Você tem que ter um amigo igual eu, chato. Mas um chato no bom sentido. O que é um amigo chato? Tá conversando com você, você começou a falar vício de linguagem, ele vai indicar. Ele vai falar, ó, você tá falando do tá.
O Bruninho, além de ser líder dele, eu também sou amigo dele, ele sabe muito bem disso. Ele tá fazendo uma reunião online, ele vai falando tá, eu vou corrigindo na hora. Tá? Tá, né, Bruninho? Tá, tá. Eu anoto quantos tás ele falou. Ele sai da reunião, eu falo, Bruninho, você falou 8 vezes tá. Ele, pô, Nelson. Então, tem um amigo chato. Perceba, grave vídeo. Você gravou um vídeo, né? No desafio eu vou falar sobre isso. Perceba qual é o seu vício de linguagem e começa a criar a noção disso. Então você vai saber quando você está falando, você vai saber quando você vai ter esse vício e você vai conseguir controlar melhor. Beleza? Ó, 11 minutos e tem mais 2 dicas antes do desafio. E essa daqui também ela é polêmica. Outra coisa que as pessoas vão ficar, não, mas espera aí, os fonoaudiólogos da vida aí, gente, pelo amor de Deus, se você, outro exemplo, abrir a caixinha de pergunta, teve uma pergunta lá que falaram assim para mim, eu sou gado, como é que eu melhoro a minha comunicação e oratória? Tem coisas, pessoal, que você vai ter que procurar ajuda de um especialista, mas tem coisas, eu quero melhorar minha dicção, Nelson, a pronúncia, tem coisas que eu consigo fazer, que eu consigo te ajudar. Um dos exercícios muito polêmicos, e aí, ó, tá sentado? Levanta, levanta, bora lá. Pega uma caneta, a caneta que eu falei que você tinha que ter aí na... Beleza, tá anotando? Pode usar essa mesma caneta. Mas é anti-higiênico. Não, gente, pega a caneta, tá? Você vai colocar a caneta na boca, assim, mas Nelson, que caneta na boca, todo mundo. Bora, beleza? Ó, e vai contar até 10. Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirou a caneta. Você vai repetir isso 4 vezes, com a caneta na boca. 1, 2, 3, até 10. Quando você tirar e você pronunciar de novo, de 1 a 10, você pode fazer também com os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, você pode fazer. É certeza que você vai perceber que sua dicção está melhor. Exercício prático para você conseguir melhorar a sua voz. E agora, para a gente finalizar, eu vou falar sobre ritmo de voz. Ó, eu criei três arquétipos de comunicação. Isso daí não tem no livro do Reinaldo Polito, tá, gente? Isso daí Nelson criou. Isso daí tem na minha mentoria, isso daí tem no meu método Olos de Comunicação, que são o seguinte, ó. 3 tipos. Existem 3 tipos de comunicadores. Existe o sereno, o morno e o furacão. Quem é o sereno? O sereno é o cara da fala calma. Ele vai falando pausadamente, ele é um cara tranquilo, bem de boa, e ele é sereno. Aí a comunicação dele, o tempo todo, ela fica assim. Imagina vocês aí, 15 minutos me ouvindo falar nesse tom de voz. É o cara sereno. Não dá, né, pessoal? Aí tem o mono. O que é o mono? O mono, ele mantém o mesmo tom de voz. A comunicação dele é igual durante todo o momento. Ele vai falando e o tom de voz dele não muda. E aí ele fala, conversa, e ele vai falando, mas o tom de voz dele, ele é o mesmo. E existe o furacão. O que é o furacão? O furacão é o cara que fala alto, é a pessoa que ela fala alta, ela gesticula, ela fala abertamente, ela se expressa muito, mas também não dá. Imagina 15 minutos, uma pessoa gritando aqui com vocês, espalhafatosa e gesticulando, não dá. Então, o que eu criei? O que é importante você ter? Uma mistura de mono, uma mistura de sereno e de furacão. Isso é extremamente importante e é isso que faz você ter uma melhor comunicação. Beleza? Ó, chegamos ao final dessa aula, que eu amei. Já deu aproximadamente aí 13, 14 minutos. E a gente vai agora para o nosso desafio. Você, na primeira aula, pegou o papel e a caneta. Aí você escreveu um pitch, beleza. E você gravou um vídeo. Você não gravou? Você gravou, né? Tá lá. Se você não fez, faz agora de novo. Papel e caneta. Cria uma apresentação falando de você, o que você faz, e um encerramento, e grava um vídeo. Agora, você vai pegar esse vídeo e, baseado nessa aula aqui que eu falei para você,
você vai olhar seu vídeo e vai falar, eu tenho um vício de linguagem. Nossa, eu sou sereno, cara. Minha fala é muito tranquila. Nossa, eu sou o furacão, eu falo muito rápido, alucinadamente. Você mesmo vai fazer uma autoanálise do seu vídeo. Beleza? Desafio lançado? Certo? Combinado. Vamos agora para a última aula do nosso método de como você falar bem em público em 29 minutos. É o projeto Entre Linhas.